Glória a Deus. Eu quero orar ainda com você, e eu preciso muito que você me ajude. Eu vou falar aqui de algumas coisas bem interessantes, mas também impactantes, e isso pode trazer muito entendimento para você, e pode fazer você acessar lugares, ter um discernimento que talvez você não tinha, para que você avance em todas as áreas da sua vida. Então, no nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você estiver, ora comigo aqui um pouco, coloque sua vida, sua mente diante do Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, Senhor. Ó Deus, para colocar diante de Ti, mente, alma, coração diante de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito Santo e sabemos que sem Ele nada podemos fazer, nada podemos acrescentar. E eu quero nesse momento rogar a Ti, Senhor, tire toda a dispersão e distração de todas as pessoas aqui, e não nos permita ser roubados, saqueados na nossa mente, na nossa atenção, naquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, encontra mentes cativas, corações cativos, e uma terra favorável, uma terra, ó Deus, pronta, arada, para acolher a boa semente, que será lançada sobre os nossos corações, e faça com que ela floresça a 30, 60, 100 por um. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Então, cutuque aí a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não me atrapalhe. Não me deixe ser roubado, tá? E tenha atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre realidades espirituais. Eu quero falar um pouco sobre o mundo espiritual por detrás da cortina dos olhos espirituais nossos, que sem sombra de dúvidas precisariam ser muito mais aguçados nessa visão espiritual. E eu sei que muita gente tem reservas, muita gente tem dúvidas, muita gente tem medo, né? Muita gente tem conceitos, né? Achismos, existe muito achismo. Mas hoje, é claro que eu não vou conseguir me aprofundar em tantas coisas, mas eu quero trazer hoje um panorama sobre realidades que estão muito próximas de nós e que muitas vezes nós não estamos apercebidos a ela. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Engraçado que ele diz: e potestades do ar. Potestades do ar, daqueles que atuam sobre ares, sobre céus. E nós sabemos que essa é uma realidade real e verdadeira. Nós vivemos debaixo de uma guerra que vai muito mais além do que as nossas guerras humanas, emocionais, né, sentimentais também, guerras no campo da nossa mente. Há uma guerra de um cunho espiritual. E a gente precisa nos aperceber disso, ter um discernimento mínimo disso. Em algum tempo, eu ministrei aqui sobre uma palavra sobre uma guerra de tronos e coroas, né? Está lá no nosso canal no YouTube. Vale a pena você, de repente, dar uma olhada nessa
nessa ministração. E eu quero até falar uma coisa sobre o nosso canal no YouTube, né? Tem muita coisa boa lá, que pode edificar você, que você pode estar mandando para outras pessoas também, né? E a gente está, inclusive, reeditando algumas coisas, para que fique separado apenas a palavra. Então, acessa lá, conhece lá, você vai poder ser edificado sobre isso. Mas essa palavra, uma guerra de tronos e coroas, fala exatamente dessa realidade, né? De como todas as nossas ações, dentro do campo humano, né, ela reflete também dentro do campo espiritual. E nós precisamos saber que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. E eu quero começar hoje pela parte boa, amém? Quero começar pela parte boa, porque é importante a gente ter o entendimento dessa parte boa, né? E eu quero que você abra lá no Salmo 91. Salmo 91, a partir do verso 11. Deixa eu perguntar aqui uma curiosidade, tá? É importante, você aprende com isso. Quem sabe quem escreveu o Salmo 91? Alguém falou. Moisés. Você sabia que o Salmo 91 foi feito por Moisés? Quantos não sabiam? Sinceramente, levanta a mão. A grande maioria não sabia, né? Mas o Salmo 91 foi escrito por Moisés. E tem um motivo para isso, né? Tem todo um histórico em cima disso. Mas vamos ler o Salmo 91, a partir do verso 11. Amém? Vem comigo, tá? E fica aí atento. Diz: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem apenas no caminho da igreja, no dia da célula, mas em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você entendeu isso? Ei, você entendeu? Eu não sei se você entendeu. Tem algum crente pentecostal aí para dar um glória, dar uma salva de palma, para se expressar? Meu Deus do céu, uma palavra dessa, Jesus, de saber que os anjos estão recebendo ordens do céu para o teu respeito, e eles estão com uma missão para te guardar em todos os teus caminhos. Tem livramento que você recebe, que você não tem nem o conhecimento do que aconteceu, simplesmente porque tem anjos ali para estar te guardando, tem anjos ali para estar te protegendo. Vez por outra a gente vê na internet, né, situações que são extremamente inacreditáveis, sim ou não? Quem já viu? De vir um caminhão, de vir um carro e tal, e de repente, por questões de milissegundos, aquela pessoa foi simplesmente livrada de uma situação de acidentes, onde o carro entrou completamente dentro e de repente sai a pessoa ilesa, sem nenhum arranhão. Você entende isso? Você compreende que tem uma ação espiritual favorável para guardar, para proteger, para livrar em todos os nossos caminhos? Alguém quer se expressar e agradecer a Deus por isso? Meu Deus! O que é isso? Ele diz que eles nos sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarmos.
há um cuidado exacerbado de Deus, há um zelo de Deus pela sua vida, extremo. Há um exército que recebe ordem todos os dias. Você se levanta, há uma movimentação no céu por sua causa. Você dá para acreditar nisso? Você se levanta e os céus também são acordados, são mobilizados, são ativados por sua causa. E muitos de nós ainda estamos aqui para contar as grandezas e maravilhas do Senhor, porque tem gente recebendo ordem ao nosso respeito. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Você sabe que existe essa palavra dada com tanta propriedade a um homem chamado Moisés, e que ele expressou esse cântico diante de tudo o que ele vivenciou. Em Mateus capítulo 4, verso 6, tem uma pessoa também que lembra dessa palavra e fala dessa palavra. E talvez você fique pensando, quem é essa pessoa? Você sabe quem é. Jesus foi levado para o deserto. E chegando lá, depois de passar 40 dias de jejum e oração. Engraçado, né? Eu sempre gosto de fazer analogias. Moisés, ele também, durante todo o tempo de peregrinação, ele passou quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. E Jesus passou 40 dias. Guarda isso. E o que é que acontece? No meio de todas as tentações que o Senhor passou, através do diabo, o próprio diabo, ele faz uma citação bíblica. Essa que a gente acabou de ler. Você sabe falar algum texto bíblico? Você tem decorado algum texto bíblico? Se eu pedisse aqui para falar, você poderia falar alguma citação bíblica? Guardada aí? Mas o diabo, ele conhece a Bíblia. E ele fez uma citação na íntegra de algo que já estava escrito. E ele lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Que ousadia! Está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, igual. Até as vírgulas. Porque o diabo, ele conhece a palavra. Que coisa, não, irmãos? Que coisa isso? O diabo citando uma palavra da forma ao qual tudo isso aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os mesmos demônios que agiram no deserto, e hoje você vai conhecer quem são esses demônios. Você vai conhecer quem são esses seres espirituais que atuaram no deserto, que tiveram uma regência sobre o deserto, que o Salmo 91 fala sobre eles, e que Moisés, ele foi pedagógico ao escrever todas essas coisas, porque ele quis mostrar algo para nós, e o que ocorreu para que essa
peregrinação de 30, 40 dias durou 40 anos? Aonde houve o pouso dessas ações e dessa regência espiritual em cima disso tudo? Um povo que peregrinou 40 anos, mas Jesus em 40 dias, Jesus ele venceu essa casta demoníaca e simplesmente quebrou isso dentro da realidade da nova aliança. Porque Jesus tinha o conhecimento, a revelação e a autoridade. Amém? A autoridade. E em muitas situações, o Senhor veio para prevalecer. E a forma que Jesus encontrou para prevalecer também foi através da palavra. Diga a palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu só vou prevalecer através da palavra. Queridos, se Jesus, ele usou essa ferramenta, se Jesus, ele usou esse subsídio, nós não usaremos esse subsídio? Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento, não se tem essa ferramenta, não se usa essa ferramenta, isso não está guardado como um recurso espiritual para nós, e por isso nós não conseguirmos ser exitosos dentro dessa realidade, né? Mas essa palavra, ela fala de uma realidade que Moisés, ele vivenciou, amém? Moisés precisava ter vivido uma realidade para que pudesse descrever isso no Salmo 91. Então, lá em Êxodo capítulo 23, vamos lá, para Êxodo capítulo 23. A partir do verso 20, entende isso, queridos, e guarda essa palavra. Diz: (23) a partir do verso 20, diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti. Glória a Deus, amém, irmãos? Para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Há um lugar que Deus preparou para mim e você. Tem um lugar que Ele preparou para mim e você. Tem algo que Ele preparou para mim e você. Tem uma palavra liberada por Deus para mim e para você. Amém? Guarda isso. E diz, verso 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Nele está o meu nome. Então, ouve ele. Ouça a sua voz. Não te rebeles contra ele, naquilo que ele está falando, na direção, na instrução, na obediência, porque ele não vai perdoar, porque nele está o meu nome. Verso 22, mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Faça alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo
irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, erizeus, ferezeus, cananeus, heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. E eram muitos inimigos, irmãos. Meu Deus, como Israel tem muito inimigo, até hoje Israel é muito inimigo. Meu Deus, até hoje está lá Israel, aquele pedacinho de terra, e todo mundo, meu irmão, é míssil todo dia que para, é sempre gente, é atentado, é conspiração, até hoje é muito inimigo. Mas essa palavra continua ainda vigente até hoje. Amém, irmãos? Porque a história desse povo é uma história que dispensa comentários, irmãos. Mas o Senhor, Ele falou, olha, eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e para te levar a um lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa palavra, ela realmente é muito poderosa, e ela nos dá segurança, amém, irmãos? Ela nos dá segurança. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa, eu me sinto seguro nas mãos de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu vou falar sobre isso, mas o medo é o maior instrumento que o diabo utiliza para nos fragilizar. E é muito difícil você encontrar uma pessoa desprovida de medo, porque a gente talvez não tenha medo para uma coisa, mas a gente tem medo para outras coisas. Tem coisas que nos fragilizam, e muitas delas são diferentes, fragiliza você, mas outros não tem nenhum problema com determinadas coisas, não é assim? Tem gente que tem medos em tantas coisas, mas existe uma história por detrás disso, e nós não podemos ignorar essa questão mas essa palavra, eu me sinto seguro sobre a onipotente mão destra do Deus Todo-Poderoso, que faz sombra sobre a minha vida. Amém, irmãos? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Eu não tenho medo de perigos, eu não tenho medo. Porque eu sei que tem uma destra de proteção sobre a minha vida. Amém, irmãos? Eu sei que tem um comando do céu que deu ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Amém? Em todos os meus caminhos. Agora, tem uma parte que me cabe fazer. Tem uma parte de que se eu sair debaixo desse guarda-chuva, eu estarei vulnerável. E talvez seja esse o problema, porque ele disse, olha, você tem que atender a minha voz. Ei, você não pode se rebelar contra aquilo que eu estou falando. Ei, você tem que ser obediente. Ei, te apercebe. Então, ele dá os sinais aos quais, das coisas que são da minha competência, para que eu possa fazer. Mas quando eu saio debaixo desse guarda-chuva, aí sim, eu estarei me tornando vulnerável. Você entende isso? Então, a gente precisa, essa palavra, ela declara que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós, como o Senhor teve uma palavra para Israel, como o Senhor teve uma palavra para os patriarcas, como o Senhor teve uma palavra para reis, como o Senhor teve uma palavra liberada, uma promessa lastreada, respaldada numa aliança, e o Senhor liberou essa palavra, e muitas das palavras liberadas, sempre debaixo de uma palavra liberada, há um anjo também que é enviado para respaldar essa palavra. Amém? Geralmente era isso o que ocorreu, e eu poderia passar a noite inteira a falar aqui sobre as aparições angelicais, de como elas se deram, e o que é que estava, o que é que antecedeu uma palavra, uma promessa, um compromisso,
uma aliança. Debaixo disso tudo, o Senhor aqui falou para Moisés: Moisés, olha, eu quero te dizer, tem um deserto para atravessar. Esse deserto vai ser um campo de treinamento, esse deserto vai ser um campo para eu reeditar a identidade de vocês, eu vou remover uma identidade de escravo, eu vou ter que refazer muita coisa, e eu vou usar o campo de treinamento do deserto, mas eu quero te dizer, lá vai ser difícil, lá vai ter uma prova em cima disso tudo, vocês vão ser experimentados, e eu quero estar fazendo isso, porque eu quero levantar uma nação, e dentro desse projeto de nação, vocês precisam estar preparados. Então, o Senhor libera uma palavra, e o Senhor diz: olha, vocês não vão estar só. Porque o Salmo 34, verso 7, muitas das pessoas conhecem esse salmo, mas vamos ler, para que a gente possa nos aperceber do que é que está nos cercando, do que nos cerca, nos apropriar dessa certeza, dessa convicção. E diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Qual é o condicional para isso acontecer? Qual é o condicional? É o quê? Temer. Amém. Essa palavra, ela é verdade para aqueles que temem ao Senhor. Não é para todo mundo. É para aqueles que têm um temor na sua palavra, na sua voz, na sua promessa, nos seus preceitos, nos seus princípios, nos seus valores. Amém? Naqueles que sabem quem Ele é. Esse, eu quero lhe dizer, tem um acampamento de anjos ao seu derredor, naqueles que temem ao Senhor. Eu quero lhe dizer que tem um acampamento de anjos, tem um Manaim de Deus. Manaim de Deus significa acampamento de anjo. Eu quero declarar essa noite que para aqueles que temem o Senhor, a tua casa tem um acampamento de anjo. Aonde você for levado, eu quero lhe dizer, tem um acampamento de anjo que te leva, que te guarda, que te conduz, porque essa é a palavra que o Senhor liberou e declarou para nós. Ele liberou essa palavra para te livrar. E aí eu te pergunto uma coisa: será que a gente precisa de livramento assim, sim ou não, irmãos? Meu Deus, como a gente precisa. Todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias há um lugar chamado inferno. Há um lugar chamado principados, potestades, dominadores deste mundo, que conspiram, que planejam, que arquitetam para tentar te atingir, para tentar te alcançar, para tentar te amarrar, para tentar te paralisar, para tentar te roubar, para alcançar a tua casa, a tua família, teu casamento, as áreas, as tuas finanças. Queridos, todo um plano, todos os dias, há essas entidades espirituais que planejam, que programam, que conspiram para alcançar você. Mas do outro lado, há também uma movimentação celestial, que todos os dias se movem. Há uma palavra de comando, há uma palavra liberada, há um anjo específico para te guardar. O Senhor, Ele trouxe uma missão para esses seres espirituais, com o único objetivo de te guardar, de te conduzir em todos os teus caminhos, de te livrar, de guardar a tua casa, os teus, aqueles que têm aliança contigo. Essa é uma palavra de ordem liberada nos céus todos os dias para você. Glória a Deus por isso. Porque nós não estamos sós.
nessa guerra, você já passou, parou? Você hoje, quando chegar na sua casa, fale com o anjo que está acampado ao redor da sua casa. E agradeça ao Senhor, diga: príncipes de Deus, obrigado por vocês estarem aqui, guardando o meu território. Amém? Você crê nisso, irmãos? Isso é para crente. Isso é para quem crê. Isso é para quem recebe essa palavra que está escrita e que é verdadeira e que foi feita para você. Amém? Mas, como eu estava dizendo, o trabalho do diabo é trabalhar nos nossos medos. Ele trabalha nas nossas fragilidades. Ele trabalha trazendo medo a muitas coisas. Irmãos, tem gente que tem medo de ficar doente. Sim ou não? Tem gente que tem medo de ficar pobre, de passar necessidade. Tem gente que tem medo de perder alguém. Tem gente que tem medo a respeito de tantas coisas. E eu posso fazer uma pergunta para você: quais são os teus maiores medos? Quais são os teus maiores medos? O que é que te descontrola? O que é que te aflige? O que é que faz você ficar sem chão? O que é que te desequilibra? Quais são os teus medos? Nós temos. E precisamos trabalhar eles. O diabo, ele usa esse instrumento. E o trabalho dele é pegar isso e conseguir isso ampliar para você. Não é assim, irmãos? Não é assim? Quem tem fobia de alguma coisa, não tem um sentimento ampliado. Não é assim. Tem gente que tem fobia sobre tanta coisa, irmãos. E você olha assim, mas como é que a pessoa, ela consegue ficar num desequilíbrio desse? Como? Por que isso acontece? Tem coisas que a gente não entende e que simplesmente tira o equilíbrio total da pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um demônio chamado Fobos. Você sabia disso? Fobos. Que ele atua simplesmente para trabalhar nos nossos medos. E a palavra de Deus diz: e o Senhor não nos tem dado espírito. Então entenda, o medo não é um sentimento. O medo é uma visitação espiritual. Que tem o objetivo de nos paralisar, de potencializar os nossos medos. Se tem algo que nós precisamos, queridos, trabalhar os nossos medos. Nós não podemos ignorar os nossos medos, mas eles precisam ser encarados de frente e trabalhados de fato. No âmbito do mundo espiritual, a Bíblia fala que os anjos estão acampados ao nosso, mas a Bíblia diz que existe a semelhança de um leão que ruge, que está ao nosso derredor. Similar a isso, não? Sim ou não? Mas eles estão ao nosso derredor. Os anjos estão ao nosso redor, porque eles têm acesso, por um preço de sangue,
por uma aliança feita comigo e com você, que dá o direito de uma propriedade exclusiva de Deus, ao qual Ele tem acesso a esse território para acampar ao seu redor. O diabo, ele só vai poder alcançar o derredor. Você entende isso? Mas às vezes a gente não se apercebe disso, né? É redor e derredor. Para que ele te alcance, ele vai ter que romper o acampamento. Amém ou não amém? Ele vai ter que furar o acampamento. Se aproprie dessa verdade, se aproprie dessa realidade, né? Agora, dentro desse âmbito espiritual, queridos, nós temos muitas coisas que não são visíveis, que não são aparentes, que são realmente escondidas dentro do campo espiritual, ao qual muitas dessas coisas, as pessoas, em gerações passadas, elas tinham acessos a respeito de práticas espirituais. E muitas dessas coisas eram acessadas através da bruxaria, da magia negra, de sacrifícios e de tantas outras coisas, que eram obscuras, escondidas, mas hoje o negócio está aberto e escancarado. Porque diante desse momento que nós estamos vivendo, onde querem tirar as Bíblias de dentro das escolas e querem levar o ensino do satanismo dentro das escolas. Quem já viu essa reportagem? De crianças sobre um pentagrama e satanistas simplesmente doutrinando crianças dentro da escola. Vivemos um tempo que a convenção satanista que aconteceu esse ano lá em Boston, onde foram gravadas pessoas rasgando a Bíblia, onde temos ações e movimentações, onde as pessoas simplesmente, elas vêm para desconstruir os símbolos que falam sobre o cristianismo, e nada disso tem nenhuma repercussão. Não existe nenhuma repercussão da mídia a respeito de todas essas coisas, muito pelo contrário. Mas querer arrancar a Bíblia, a oração das escolas, quererem arrancar a doutrinação cristã de dentro das escolas, isso está sendo feito de uma forma galopante e veloz. Então, essas práticas, elas já estão abertas. A minha geração, ninguém poderia falar sobre igreja satanista. Hoje existe igreja satanista, irmãos? Existe igreja satanista. E daqui a pouco, talvez eu não vou poder nem falar isso aqui diante da câmera. Porque daqui a pouco estarão simplesmente dizendo que eu não posso falar sobre o diabo. Porque tem gente presa hoje em dia por falar as coisas que a Bíblia fala para nós. Sim ou não, irmãos? Daqui a pouco vai ser proibido. Nesse congresso as pessoas estavam fazendo compromissos com Satanás, recebendo oração de imposição de mãos para negar o cristianismo e aceitar o diabo. Eu estou falando alguma coisa, talvez você não saiba, mas isso está acontecendo. Então, queridos, hoje a gente não vive mais uma guerra obscura. Essa guerra, ela está clara e nítida. Não está mais invisível. Ela está visível e próxima de nós. E o diabo, ele quer trabalhar todos os dias. Todos os dias ele se levanta e o alvo somos nós. Graças a Deus, porque a gente tem um acampamento ao nosso redor. Amém, irmãos? Graças a Deus, porque, queridos, é muito difícil. É muito difícil você sair dentro de um campo de batalha e saber que uma guerra está acontecendo,
e você saber que você não tem proteção dessa guerra. Há uma guerra de verdade acontecendo. Mas a gente tem recurso do céu, recurso divino, recurso espiritual. A gente tem acampamento de príncipes do Senhor, que estão todos os dias recebendo ordem ao nosso respeito. Há uma aliança em vigor, há um sangue que foi derramado, que nos habilita. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Israel tem uma bateria antiaérea, chamada o Domo. Irmão, você já imaginou você viver num lugar que você sai? Irmãos, tem dia que é mais de 200 mísseis num dia só. Você já imaginou você sair de casa e você... É uma guerra. Mas mesmo assim, Israel é o lugar mais seguro da terra. Porque eles confiam no domo, que aniquilam os mísseis, ainda nos ares. Há uma proteção, amém, irmãos? Há uma proteção, e essa é uma proteção humana, mas acima de tudo, há uma proteção espiritual. Irmãos, o Senhor, quando quis livrar o povo do Egito, o Senhor mandou 10 pragas. Você lembra disso? Se você for estudar a história do Egito, você vai ver que no Egito existia também 10 regências espirituais, de entidades espirituais, de deuses, de demônios que atuavam sobre o Egito. E o objetivo de Deus foi exatamente nas pragas confrontar essas entidades espirituais. E demandaria muito tempo falar sobre isso. Mas essas entidades, elas foram confrontadas através das pragas, porque o Senhor estava demonstrando que Ele ainda está com o governo e o controle sobre todas as coisas, e Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas essas forças, elas operaram. E o Salmo 91, ele fala sobre 7 regências que se manifestaram no deserto. Para impedir de uma palavra se cumprir sobre um povo que recebeu uma palavra. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra preparada para vocês. E eu vou levar vocês para entrar nessa terra. E dentro dessa realidade, é visível as manifestações que ocorreram na trajetória. Durante toda a trajetória. É muito engraçado isso, irmãos. E a gente vê que Jesus, em muitas situações, Jesus, ele teve que se fazer presente em alguns lugares, desde esses 40 dias de jejum e de oração diante de Deus, para quebrar a ação maligna dessa regência espiritual, que foi manifestada durante os 40 anos lá com Moisés. O Senhor está dizendo, olha, vocês não estarão debaixo da influência e da regência desses principados que atuaram durante os 40 anos de deserto. E o Salmo 91, ele fala sobre isso, queridos. E a gente vai entrar agora dentro do Salmo 91 para entender. É interessante, 40 dias o Senhor pôs fim a isso. E disse que essa regência agora não estará nos dominando se nós cumprirmos a parte que nos cabe. Posso ouvir um amém por isso? Amém? Engraçado que veja que a última praga, só pulando, qual foi
a última praga? Morte do primogênito. Quando Herodes estabeleceu o mesmo modus operandi e disse: vou matar também todos os primogênitos. Para onde levaram Jesus? Sabe para quê? Não foi para ele se esconder. Foi para ele quebrar essa ação maligna desse principado que quer atuar sobre a vida de cada primogênito. O Senhor foi para o Egito para dizer: a partir de hoje, essa ação maligna sobre a vida dos primogênitos, ela se encerra hoje. E ele volta para o Egito para declarar isso. Tem algum primogênito aqui? Quem é primogênito aqui? O Senhor venceu essa ação sobre a vida dos primogênitos, e você foi beneficiado disso. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Porque todo primogênito é do Senhor, é aquele que abre a madre para os outros vir, é aqueles que abençoam a madre, o útero espiritual da parte do Senhor. O que aconteceu é que esses seres espirituais malignos que hoje estão revelados, existem adoradores desses seres espirituais, e é tão interessante isso, como muitas vezes os jovens, eles conhecem isso. Queridos, eu tive aqui um jovem aqui, que estava envolvido com essas práticas e bruxarias, e ele foi que me despertou a começar a saber as ações desses demônios. E ele começou a me falar sobre Nosferautos, ele começou a me falar sobre Lilith, e das ações que ele fazia com esses demônios, gente. E eu disse: meu Deus do céu, eu tenho que saber dessas coisas. Hoje está escancarado em todas as coisas, queridos. Essas ações, esses ataques, esses assédios, eles estão voltados para tudo. Muitas vezes transvestidos dentro do sincretismo religioso com outros nomes. Isso desde a cabala, desde aos deuses gregos, do latim, enfim, da Babilônia. Às vezes só muda o nome, mas as ações em determinadas épocas, estações e territórios são os mesmos. São os mesmos. Porque um dia Moloque se levantava e era feito sacrifícios de crianças. Hoje Moloque ainda continua recebendo sacrifício de criança através dos abortos. Só mudou a forma, mas ele continua agindo, operando. E nós precisamos ter o discernimento, o conhecimento, e muitos deles têm nomes que nós não conhecemos. Como eu acabei de falar aqui sobre Fobos, dentro da própria cabala, e às vezes até a própria Bíblia revela alguns deles, né? Onde se fala sobre Samael, sobre Solas, sobre Saleus, sobre Sax, súcubos. Você vai ver na internet, no Google lá fala sobre todos eles. Sobre Lilith, sobre Nosferautos. E quando a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele dará a ordem ao nosso respeito, para que nós não caiamos em alguma pedra, amém? Nós queremos dizer que a pedra não é pedra, a pedra é essas influências demoníacas, de pedras para nos derrubar, para nos pôr ao chão, para nos prostrar, para nos paralisar. Ele estará nos livrando disso. Amém ou não amém? Precisamos entender. Temos muitos exemplos de que do mesmo jeito que há uma liberação e o Senhor coloca anjos com esse objetivo, há também
principados que vêm para impedir que a liberação da palavra, que a promessa se cumpra sobre a nossa vida, e por isso estamos em guerra espiritual. O que aconteceu com Daniel, onde o Senhor disse: olha, desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender-me, a humilhar-te diante de mim, foram ouvidas as tuas palavras, e eu mandei um anjo com a liberação da palavra, a resposta da tua oração, mas o príncipe do rei de Tiro, ele me impediu. Queridos, é exatamente isso. Há uma ação para impedir com que as coisas as quais Deus falou e prometeu se cumpram na sua vida, como também ao lugar que Ele quer te levar. E nós precisamos entender isso. E aí, é interessante que quando o Senhor traz essa palavra lá para Moisés, eis que põe um anjo diante de ti, para que te guarde em todo o caminho, a gente entende isso, que o Senhor mandou um anjo, e esse anjo, ele estava sobre a nuvem. Esse anjo estava sobre uma coluna de fogo, indo adiante do povo de Israel, e onde a nuvem parava, o povo parava. Há uma voz, há uma direção, há uma proteção, para proteger do sol causticante do deserto, uma coluna de fogo para aquecer do frio do deserto. Amém ou não amém, irmãos? E depois que esse povo, ele entra, o Senhor, ele continua falando, que olha, há um anjo que vai adiante de ti, para te guardar, para te livrar, para te proteger. E aí, eu quero falar com você sobre essas regências espirituais rapidamente, que Moisés teve que enfrentar no deserto, e que às vezes se encontram escondidas para nós. O Salmo 91, vamos lá, agora a gente vai dissecar um pouco esse Salmo, a partir do verso 3. Salmo 91, verso 3, ele diz: pois ele te livrará do... O que é o laço do passarinheiro? Quem é que sabe o que é isso? O laço do passarinheiro é uma armadilha para prender o pássaro. Diga armadilha. Todo caçador, ele trabalha com armadilhas também, com algo que se torna atrativo para prender uma presa. Será que isso revela para você algum modus operandi do diabo agir? Sim ou não? Sim ou não? Um caçador que formula planos, que arquiteta ferramentas e instrumentos para conseguir te prender, para conseguir fazer você estar preso, encarcerado num alçapão. O laço do passarinheiro é um alçapão que você coloca lá uma comida e o passarinho vem e ele entra no alçapão, o alçapão fecha e ele fica preso no alçapão de um laço do passarinheiro. O diabo é esse caçador que todos os dias ele se levanta para te caçar todos os dias, para querer oferecer algo que seja atrativo para você e que consiga te prender,
que faça com que você experimente isso e que gere em você uma prisão, uma amarra, uma paralisação, porque Ele quer parar você. Ele quer interromper a sua liberdade para fazer você escravo. Essa é a obra. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão presas a tantos laços. Você deve conhecer alguém, ou talvez você esteja até se percebendo presa a alguns laços que o diabo colocou sobre a tua vida. E que hoje você está sobre a regência desse que conseguiu arquitetar para te atingir e para te alcançar. Às vezes nós não entendemos porque tantas pessoas se encontram presas, foram caçadas e aprisionadas. A palavra, ela também fala que tudo isso depende, queridos, aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos, aonde nós fomos para sermos caçados, porque em algum momento deixamos de ouvir a voz, em algum momento deixamos de seguir a nuvem, em algum momento nós saímos da proteção e nos tornamos uma caça, nos tornamos uma presa fácil, porque saímos debaixo dessa proteção. E todo aquele que sai debaixo da proteção é semelhante àquela ovelha que saiu de perto do rebanho e que se tornou um alvo fácil para o predador. Você entende isso? Você entende isso? Porque você saiu debaixo da proteção do cajado, daquele que tem o cajado e a vara para te proteger dos predadores. E aí o caçador, ele consegue estabelecer os propósitos dos laços. E essa mesma palavra, ele fala do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A gente falou de um modus operandi do primeiro, daquele que atua em uma regência espiritual para nos alcançar, para nos atingir. E ele vai preparar essa armadilha com algo que você é atraído e que você é frágil para dizer não, para dar uma negativa e não se tornar um alvo fácil para isso. A outra ação de regência espiritual é segundo essa peste perniciosa, uma ação que age durante 24 horas por dia para fazer-nos desistir de qualquer coisa. Ela tem o poder de nos envenenar, ela tem o poder de nos necrosar, de fazer com que nós venhamos a adoecer e não haja nenhum tipo de motivação, de entusiasmo, de força, de vigor. É uma peste que atua exatamente de uma forma perniciosa, envenenadora, contaminadora, que nos rouba o vigor. É semelhante àquela virose que te deixa fraco, que você não tem ânimo, que você não tem disposição. Você conhece alguém assim, não? Você conhece alguém assim que não tem disposição mais para nada, que está desistido, muitas vezes enclausurado, preso? E ele continua dizendo, no verso 5, ele diz: não te assustarás no terror noturno, e nem da seta que voa de dia. O terceiro é o terror noturno, aquele que campeia
durante a nossa noite. Você sabia que tem entidades espirituais que elas atuam em determinados horários? Quem sabia disso? Ações específicas em determinados horários. Eles são liberados para agir em horários específicos. Aqui ele está falando sobre essa visitação desse terror noturno. Você conhece alguém que tem um terror noturno e que não consegue pregar o olho? Que tem uma insônia? Que essa pessoa muitas vezes vai nos médicos e tal, e não tem nenhum tipo de motivo dessa insônia toda, porque, como é o nome do hormônio do sono? Alguém me ajuda? Porque até os índices de melatonina estão tranquilos, mas há um problema noturno, há uma ação, há uma visitação noturna, para desfazer, para descontinuar, para paralisar, para bloquear tudo. Um dia você está muito convicto do que você vai fazer, mas durante uma noite para outra, tudo se desmorona, tudo volta atrás, e no outro dia você já não consegue imprimir a mesma força, você não consegue imprimir o mesmo empenho, você já se encontrou desistido, desmotivado, e muitas vezes é uma visitação especificamente noturna, para desfazer, interromper tudo aquilo que durante o dia, muitas vezes você foi encorajado, você foi estimulado, mas depois de uma noite, tudo se desmorona. Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Quem tem a humildade de reconhecer? Tem uma ação em cima disso. E ele fala da seta que voa durante o dia. Olha só, que coisa, a gente não tinha ciência dessas coisas, a gente não tinha percepção, discernimento. Uma seta é uma flecha, sim ou não? Uma flecha, que quando amanhece o dia, tem uma flecha, irmãos, tem uma avalanche de flecha para ser lançado, para tentar te alcançar, durante o dia, que tem uma mira, essa mira é você, debaixo de um plano demoníaco, que quer mudar o seu dia. Tem uma flecha que está tudo bem, você se acordou bem, mas de repente a flecha de uma palavra desmonta você inteiro, sim ou não? E muda o seu humor, e você tem simplesmente um surto. Está tudo bem, você estava bem, de repente uma flechinha, uma setinha, te alcança, te desmonta, te desestabiliza, tira a tua paz, rouba o teu equilíbrio, tira o teu emocional. Uma seta que atua durante o dia. Ei, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você, para que você tenha o discernimento, e que isso não venha estragar, interromper, impedir o que Deus está querendo levantar, construir, te direcionar, te instruir no propósito aonde Ele quer te levar. Quando isso acontecer, você vai se lembrar: olha, tem uma seta que voa durante o dia para tentar me impedir. Ela está amarrada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ela não terá efeito sobre a minha vida, porque ao meu redor eu tenho um acampamento para me proteger, para me livrar. Isso não vai encontrar repouso na minha mente, no meu coração, nem na minha alma. A seta. No verso 6, ele continua dizendo e diz: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Gente, isso é muito. Você vê que tem duas entidades que atuam durante a noite, e tem duas que atuam durante o dia. E às vezes a gente fica se perguntando por que tem determinadas situações que são tão travadas.
que são tão amarradas, que vêm para nos desestruturar, para nos desestabilizar, ações específicas em cima disso. E aí a gente fica se perguntando por que tantas coisas aconteceram durante 40 anos. E tem pessoas que estão simplesmente vivenciando exatamente essa realidade, uma realidade cíclica, de algo que está interrompendo, de algo que está paralisando, de algo que está cegando, de algo que impede você de ter o discernimento. Isso atua dentro do teu casamento, isso atua na vida dos teus filhos, isso atua dentro da tua profissão, dos teus negócios, dos teus empreendimentos, e não há essa luz, não há essa clareza, para que a gente possa entender, interromper, impedir e seguir o fluxo que Deus tem para nós, no cumprimento da sua palavra. Aqui fala sobre essa peste das trevas que se propaga nas trevas, na noite, na escuridão, também, para destruir situações e pessoas, para atuar dentro das estruturas, agindo com tantas coisas, trazendo dissensões, contendas, trazendo confusão, trazendo separação, trazendo divisão, trazendo, irmãos, maledicência, fofoca. Você já se deparou em alguma situação que algo ocorreu e quando você vai se deitar, o filme vem todo novamente na tua mente? É ou não é assim? Vem aquele filme de novo. E aquilo te gera um terror noturno. E aquilo te rouba por uma situação. E ele fala, nesse mesmo verso, e diz: e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Um espírito de morte. Depois você vai consultar a estatística. Você sabia que um dos maiores índices de morte, eles acontecem ao meio-dia? Nesse horário, irmãos, é o horário de maior incidência. Tem um espírito de mortandade que atua especificamente nesse horário. Nós precisamos ter o discernimento disso, porque ele veio para roubar, matar, destruir. Tem um espírito que traz a morte, e ele age exatamente nisso. O inferno trabalha ao meio-dia, todos os dias, todos os dias. É engraçado, irmãos, tem um filme, esse filme é um filme chamado Fomos Heróis. Alguém lembra desse filme? Fomos Heróis. É um filme de Mel Gibson, muito interessante esse filme, que fala da guerra do Vietnã. E de repente, um esquadrão, ele fica completamente cercado por vietnamitas, sem chance nenhuma de conseguir sair dali. E de repente o capitão chega para a artilharia, e ele chega para o comando e dá uma ordem e um código. Ele diz: flecha quebrada. E a flecha quebrada indica que ele vai lançar o bombardeio sobre aquela região. E aquele bombardeio vai alcançar os próprios soldados americanos, porque eles não têm chance. Então, eles mandam esse comando, porque é último recurso, que faz com que vai destruir o inimigo, mas também vai me alcançar. Às vezes, queridos, o diabo, ele age dessa forma. Ele vem de uma forma que diz: vai acabar com tudo, mas eu vou tentar arrumar uma forma de atingir eles. Eu vou deixar eles tão sem direção,
tão sem solução, que não tem mais jeito. Analisando para o outro âmbito, vai ser a operação suicida. Porque eu vou deixar ele sem olhar e conseguir enxergar uma luz. E aí a gente, de repente, começa a questionar, como é que aquela pessoa, ela simplesmente se suicidou? Ela não conseguiu ver e enxergar uma solução. Ela não conseguiu ver e enxergar um escape. Ela não conseguiu ver uma alternativa. Porque ninguém tira a sua própria vida, queridos, por nada. É uma ação espiritual, demoníaca, de ação para conseguir obscurecer a visão das pessoas. E para que ela mesmo internalize e disse, não tem mais jeito. Você entende isso? Você está aqui comigo? Isso faz sentido? Sim ou não? Exceção. O diabo, ele trabalha, queridos, todos os dias para isso. Quer destruir, quer roubar, quer lançar setas, né? Quer se levantar, mas eu quero lhe dizer, no Salmo 91, verso 10, tem uma palavra de destino para você. Amém? E diante de toda essa regência, a palavra de destino é: nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à sua tenda. Faça alguma coisa pelo amor de Deus. Eu quero te dizer que esse salmo, ele declara: aquele que habita no esconderijo do Onipotente, aquele que habita sobre a sombra das asas do Senhor. Eu quero lhe dizer, queridos, que há um lugar chamado esconderijo, que ele não tem acesso, que ele não pode te tocar, que ele não pode conseguir alcançar você, que ele não vai poder te ferir, que ele não vai poder te impedir. Tem um lugar chamado esconderijo, tem um lugar chamado sombra do Onipotente, que nenhum tipo de demônio, entidade espiritual vai poder alcançar você, a sua casa, vai poder alcançar os teus negócios, vai poder alcançar as tuas gerações. Esse lugar, eu quero lhe dizer, é um acampamento de anjos e nenhuma entidade maligna e espiritual. Se você estiver debaixo do temor do Senhor, escutando a sua voz, sendo obediente à sua palavra, não se desviando do lugar ao qual o Senhor quer te levar, que se chama propósito, eu quero te dizer, nenhum mal chegará à tua tenda, à tua casa, aos teus familiares, porque há uma ordenança do céu que dá ordem dos anjos ao teu respeito, e eles não te alcançarão. Se expresse, faça alguma coisa no nome de Jesus. Há um lugar de descanso na sombra do Onipotente sobre a sua vida. Que você pode estar numa guerra, mas há um lugar de descanso. Há um lugar de segurança. Há um lugar. Ele te cobre com as suas penas, com as suas sombras. E mesmo que o diabo queira, eu quero lhe dizer, ele não vai ter acesso sobre você. E a minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue, para que você se aperceba, para que você tenha o discernimento necessário para desfazer as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e por isso ele te revestiu de autoridade, e a mesma autoridade que ele conquistou, ele delegou a você,
para que a peste perniciosa, para que a seta do meio-dia, para que o terror noturno, para que o terror das trevas, eles não te alcancem, e você continue isento, livre, liberado, porque há anjos do Senhor que estão prontos para te guardar, para te guiar e para te levar ao bom caminho. Fique de pé no nome de Jesus. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Está lá escrito. Quando o Senhor entra na terra, a palavra de Deus diz que um anjo se apresentou a Josué. Um anjo. Teve uma mudança de anjo. Uma coisa era o anjo que se colocava diante da nuvem, diante da coluna. Existia uma gestão diferente. Existia um ambiente diferente. O ambiente diferente era o ambiente do maná. Todo dia o Senhor mandava o maná. Tinha água na provisão da rocha. Mas uma terra foi prometida a esse povo, e nessa terra, o Senhor diz: lá vocês vão ter que plantar para comer. Lá tem gigante que vocês vão ter que desapossar eles. Mudou o ambiente, mudou o nível de conquista e o nível de guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque o deserto não tem conquista, irmãos. O que é que você conquista no deserto? A única coisa que você tem no deserto é um lugar de passagem. Mas havia uma terra a ser conquistada. E quando essa terra para ser conquistada, o Senhor mudou a patente do anjo. E o texto diz lá em Josué que um anjo se apresenta diante do Senhor, e Josué se prostra e pergunta o que é que ele queria, e o anjo do Senhor fala com Josué. Irmãos, eu quero dizer aqui essa noite que quando nós avançamos, o Senhor, Ele dá uma voz de comando para nós, para um nível maior de hierarquia espiritual, para o nível de conquista que nós estamos enfrentando. Essa noite eu estou aqui para te dizer que nós temos envidado um esforço numa luta espiritual sobre a nossa nação. E o Senhor tem que mudar a patente do príncipe que está sobre o Brasil, para que o nosso Brasil, que já está num sequestro, seja libertado. Ore por isso, irmãos. Ore por isso. Porque vivemos uma guerra. E precisamos nos posicionar nessa guerra. Esse texto fala sobre isso. E nós precisamos rogar aos céus que o Senhor nos atenda na nossa oração. Eu quero orar por você. E eu quero essa noite quebrar sobre a sua vida toda a visitação que está te impedindo, que está te amarrando, que está te paralisando, que está gerando medo, terror, fobia, no nome de Jesus sobre a sua vida. Você vai sair daqui desimpedido, desatado no Senhor, para cumprir o seu plano, para avançar, para
cumprir o propósito do Senhor e saber que há uma conspiração também celestial do céu para que você dê certo, porque você nasceu para dar certo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você nasceu para dar certo. O diabo quer te impedir, mas eu quero te dizer: maior é aquele que está em nós. Maior são os que estão conosco do que os que são contra nós. E há um anjo do Senhor que foi colocado. E o Senhor todos os dias ordena a ele. Eu quero orar. E quero que você, essa noite, peça discernimento ao Senhor. Senhor, me dê discernimento. Abra os meus olhos espirituais. Me faça detectar aonde está a visitação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus negócios, sobre a minha profissão. Procure saber de Deus. Você não pode simplesmente se convencer, você não pode simplesmente se acomodar com essa realidade que você está vivendo. Deus tem um casamento melhor para você, Deus tem uma família harmônica para você, Deus tem a bênção que não causa dano para você. Deus, amigos queridos, Deus tem algo preparado, uma palavra, um lugar, uma promessa, e o diabo todos os dias intenta para interromper isso. Ele é aquele caçador que se levanta para colocar laços, armadilhas, mas eu quero te dizer que essa noite os teus olhos espirituais estão abertos, e você vai utilizar todos os recursos que o Senhor já colocou diante das tuas mãos para vencer a cada batalha dessa, e depois permanecer inabalável. Espírito Santo de Deus, olhe para nós, Senhor Deus, essa noite. Olha para nós, Senhor. E a palavra que o Senhor tem para nós: se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente ouvires a minha voz. Se você não entrar em um caminho de se rebelar contra aquilo que eu tenho falado, quanto aquilo que eu tenho ordenado, assim como o Senhor falou para Abraão e disse: sai da terra da tua parentela e vai para um lugar que você não sabe, você não conhece. Mas eu quero te dizer, não se trata de onde você está, se trata de quem você está. E eu estarei contigo, Abraão, aonde você for, eu estarei contigo. Senhor, essa noite está corrigindo as tuas rotas, os teus caminhos, está te trazendo de volta, para que você volte a escutar a sua voz, e se arrependa, e se quebrante, e torne a Ele. Que o Senhor resgate hoje o temor, porque os anjos do Senhor só se acampam ao redor daqueles que o temem. E muitos aqui perderam o temor, e tem sido presa do caçador, tem sido presa daquele que anda de redor, porque não existe um redor de segurança. Então, quando não existe um redor de acampamento de anjos em segurança, aquele que está ao derredor entra e tem acesso, e consegue te prender, te amarrar, te consumir, te frustrar. Senhor, vem aqui essa noite e restitua-nos, sejamos restituídos no temor do Senhor. Aguce os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, a sua doce voz, para nos dirigir.
para nos guiar, Senhor, a toda a verdade. Para isso o Teu Espírito foi enviado para nos, ó Deus, levar a toda a verdade, para nos ensinar a respeito de todas as coisas. E por isso estamos aqui. Venha aqui essa noite, ó Deus, e nos alcance essa noite, para que saiamos dos nossos cárceres, das nossas prisões, dos nossos alçapões, ó Deus, porque muitos estão presos e essa noite serão libertados pelo entendimento, pela revelação, mas acima de tudo pela autoridade e a unção que quebra todo jugo e que trará libertação sobre ti. Espírito de Deus, vem aqui e despedace as correntes, quebre as amarras, rompa com os grilhões, derrube os portões de ferro, abra as cadeias e os cárceres e restitua. Venha restituir, venha reacender a torcida que fumega, e venha resgatar, restaurar a cana quebrada, porque essa é a graça, essa é a graça, que não apaga o pavio que está, ó Deus, sem força, mas a graça é que reacende, a graça é que põe de pé aquele que está prostrado, desistido, vencido, sem ânimo, sem vigor, sem força, aquele que restaura os joelhos trôpegos e as mãos descaídas. Vem, Espírito de Deus, na força do seu poder, vem. Eu me levanto na autoridade do teu nome para repreender o caçador, para repreender aquele que ruge ao nosso derredor, aquele que põe medo, aquele que traz paralisia, aquele que traz fobia. Quebra agora todo medo e fobia. Vai rompendo com os medos paralisantes. Quebra. Todo espírito do medo seja subjugado agora sobre ti. Seja destruído a força do espírito do medo. Toda peste perniciosa, toda seta envenenada, tudo aquilo que negroça, tudo aquilo que cauteriza, tudo aquilo que paralisa, meu Deus, a seta do meio-dia, aquela que vem para roubar o nosso equilíbrio, aquela que vem para puxar o nosso tapete, meu Pai, aquela que vem para nos desestabilizar, para nos roubar. Eu quero declarar que hoje sairemos daqui revestidos de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Revista-nos da tua armadura, do escudo que anula as setas, da espada, meu Deus, que quebra, que rompe. Venha, venha, Senhor Deus, e quebre o terror noturno. Oh, aquele que se manifesta nas trevas e aquele que se manifesta durante o dia. Vai, aqueles que paralisaram você dentro de um deserto, que você não vê solução, que você não vê alternativa, que você não vê saída. Eu quero declarar essa noite: um anjo de Deus vai se levantar diante de ti para te apontar o caminho. Haverá uma voz audível, visível sobre ti, que falará a ti, que te conduzirá, e você não será confundido. Você não será confundido. Vem, Espírito Santo de Deus,
Tire o inconformismo, tire o marasmo espiritual, tire a paralisia, a inércia, tira essa noite, Senhor. Eis que eu coloco um anjo diante de ti, que te livrará, que te conduzirá, que impedirá que você tropece. Ele será o guardião da promessa, Ele será aquele que te conduzirá ao lugar que Ele já preparou para você. Ora labalabanassori acatiriana lamanasserelebarras. Oh! Vem quebrando todo jugo essa noite. Eu quero proclamar hoje libertação a todo cativo, de mente, de alma, de coração. Todo cativo essa noite seja liberto. Vem Espírito Santo de Deus, rompe o que está travado, amarrado. Rompe. Ore alabás. Vem Espírito de Deus.